Links. Os links são fungos, eles fazem parte do reino fungi, né? Podem estabelecer associações íntimas e permanentes com outros organismos, formando links e micorizas. Essas micorizas nós vamos estar vendo em outra aula, tá bom? Em ambos os casos, os dois organismos são beneficiados. Essa forma de associação é classificada como mutualismo, é o termo mais comum, ou simbiose, certo? É mutualística. Do grego, o sim é união e bio, vida, ok? Então, essa união aí da vida, porque ela vai estar associada a outro elemento. A troca de benefício é tão profunda que a sobrevivência isolada das associações ficam comprometida, ou seja, não vai haver vida isoladamente dela, não. Ela vai ter essa associação para que ela tenha maior produtividade. Caracteres gerais dos links. Primeira coisa, a gente tem que ter uma ideia que os links eles são associações mutualísticas, ou seja, eles vão se associar, né, de forma mutualística, ou seja, eles vão ficar grudados, eles vão ficar em cima, eles vão ficar próximos, juntinho. Com quem? Com outras espécies. De quê? De fungos, geralmente as comicetos, ou de águas, principalmente as algas verdes. Nessa associação, os fungos são denominados de micobiontes e as algas, que são os nossos organismos fotossinteses ou fotossintetizantes ou fotobiotes, né, que elas vão fazer o processo de fotossíntese, a produção, né, de oxigênio pela troca, né, do CO2, fazendo a limpeza e uma purificação do nosso ar, absorvendo o gás carbônico e liberando o que? O oxigênio. Os links aderem-se a substratos específicos, né, como determinadas partes das árvores, rochas e solos. Apresentam diversas cores que vai depender do fungo que ele está associando, vai depender ali do elemento, né? Vai depender do clima. Então, há vários elementos que vão contribuir nessa questão dessa coloração, mas ele pode ter vários tipos de colorações. Apresentam tamanhos variados, de talos quase microscópios até os que apresentam vários centímetros. Em algumas espécies, as algas estão distribuídas uniformemente pelo talo. Em outras, elas formam uma camada distinta. Os links estratificados podem ser classificados de acordo com as formas de crescimento sobre o substrato, tá bom? Nós temos 3 formas, já vou estar mostrando e apresentando ela aqui para vocês. O nosso primeiro link, a classificação dele é crostoso, ele é achatado e firmemente aderido ao substrato, ou seja, ele vai ficar bem grudado ali, certo? Vai ficar bem grudado. Às vezes ele vai parecer que faz parte mesmo daquela árvore ali, né, da casca daquela árvore. A gente tem uma imagem aqui dele um pouco mais avermelhado, um pouquinho mais branco, esverdeado, aqui um pouquinho mais rosado. Vai depender bastante do seu substrato para essa questão dessa coloração e dos fungos também que eles vão estar se associando. Nós temos este que é o fruticoso. Esse fruticoso aqui, a gente pode ver que ele tem... geralmente são ramificações, eles têm uns galhozinhos, né, parecidos assim, com uns galhos, um arbustozinho seco, sem folha. O nosso terceiro e último é o
folioso. Assemelha-se às folhas, né? Esse folioso aí, ele dá uma ideia de algumas folhas, às vezes, como esse daqui, um pouquinho parecido com uma samambaia. Ele não vai ter um talo, mas ele já vai brotar ali da casca, ali, como uma certa folhagenzinha, ok? Nós temos uma cor mais para o branco, nós temos uma cor aqui mais um pouquinho verde, um amarelo aqui com um verde mais vivo. Os fungos produzem um ácido. Esse ácido ele vai servir para desagregar as rochas, ou seja, para fragmentar ela, através de suas hifas. Absorvem a água e os sais minerais daquele solo, a água da chuva, fornecendo as algas. Olha só, esse fornecimento ali é a associação dela, é a troca dela, é a combinação que está acontecendo, essa associação ali. Que um vai estar retirando do outro, mas em um processo natural e ecológico. Fornece aos fungos matéria orgânica produzidos na fotossíntese, né? Ou seja, como os fungos eles não vão fazer essa produção, essa fotossíntese, os links podem sim estar fazendo esse processo para eles. Lembrando, fungos não são planta, eles não fazem processo de fotossíntese. Reprodução dos links. A reprodução dos links é assexuada e geralmente ocorre por fragmentação. Calma aí, professor. Primeira coisa, esse negócio aqui de assexuada. Lembrando do grego. Lá no grego, a palavra, quando vinha um azinho na frente, ele retrata negação. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso daí são palavras que são, né, derivadas, que vêm de origem gregas. Se for latim, em outras línguas, isso já não vai ter nada a ver, mas de origem grega, certo? Então, por isso é importante conhecer alguns nomes, pois assexuado quer dizer que não vai ter a troca de gametos, né? Nessa relação dessa reprodução aí. Ou seja, ele vai acontecer naturalmente apenas por fragmentação, ou seja, um fragmento dele, esse fragmento ele vai continuar vivo, ele não vai morrer. Quebrou ali um galhozinho ali do link, ele não está morto. Se ele for colocado em outro local que tenha condições biológicas da sua vida, ele vai se proliferar ali naturalmente, ou seja, só precisa retirar um fragmento dele. No entanto, os links podem produzir propagalos, denominados de, olha só a denominação deles aqui, sorédios, ou projeções denominadas de hifídeos. Em todas essas estruturas estão contidos hifas, né, dos fungos e algas. Essas estruturas são dispensadas e desenvolvem novos links quando encontram-se em ambiente apropriados. Ou seja, gente, como eu falei anteriormente, precisa do ambiente, mas o que vai precisar apenas um simples fragmento dele, pode ser de grande dimensão ou não, ou simplesmente o fato daquele fungo ter uma associação com ele, aquele fungo ser retirado de um local para o outro, ele já vai possibilitar a vida desse link aí. Olha só, ecologia do link. As associações entre os fungos e as algas e mutualísticas, os fungos não sintetizam o próprio alimento, assim utilizam os nutrientes fornecidos pelas algas. Já as algas são favorecidas pelo fato de os fungos proporcionarem a elas um ambiente onde elas poderão
ter acesso a minerais, a água, necessariamente para seu desenvolvimento. E, fechando aqui, última parte, gente, os links, eles... ele vai matar a planta, ele vai destruir a planta. Não necessariamente, certo? Outra coisa, eles são fatores de classificação ecológica. Apesar dele fazer um processo de limpeza, de purificação de substâncias tóxicas, como os metais pesados, que é a classificação do dióxido de enxofre, um gás emitido na queimada de combustíveis fósseis, né? Ou seja, nossa gasolina, aí o diesel, de veículos industriais, o desaparecimento dos links em um ambiente indica que o ar do lugar está com a poluição muito alta. Ao mesmo tempo que ele faz essa limpeza, certo? Ele faz esse processo aí de purificação do ar, ele não vai conseguir sobreviver se for um local onde o nível de poluição estiver muito alto.